bem-vindos a mais um episódio do Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos até ao Líbano. Vamos conversar com o João Sousa, fotógrafo e que neste momento vive lá. Mas ele vai-nos contar tudo. Este programa passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal de YouTube e em podcast. Olá, João, muito bem-vindo. Olá, Sónia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por aceitares. Neste momento estás no Líbano. Estou na parte sul do Líbano, portanto estamos aqui com a família da minha esposa, que pronto, por arrastamento é a minha família também. E então nós viemos aqui passar o fim de semana já, aliás é interessante, nós entramos já na mentalidade dos libaneses, mas também eu diria que é uma coisa que existe aqui no Médio Oriente, que é a família e a relação bastante próxima que existe entre as pessoas dentro de uma família, porque já há um mês que nós não vinhamos cá, aqui ao sul, e eles também já não iam lá a Beirute. Entretanto, alguns familiares ficaram com Covid, portanto, tivemos de não aparecer aqui e eles não aparecerem lá em Beirute. E foi interessante porque eles prepararam um banquete ontem à noite quando nós chegámos. E eu perguntei-mas qual é a ocasião. E eles disseram, já não nos vimos há um mês. Portanto, é uma coisa traumatizante. E se nós dissermos que não, vamos ficar em Beirute, e sem razão nenhuma aparente, para além da óbvia que é, queremos estar a descansar, não queremos ir a lado nenhum este fim de semana, eles levam mal, eles levam peito. Portanto, Isso é o fim de semana... engraçado. Sim, o fim engraçado. de semana, nomeadamente o domingo, é sagrado para um encontro familiar para os libaneses. Sim. Isso é muito engraçado porque nós aqui, por exemplo, em Portugal, não é? Nós vivemos na mesma cidade. Eu falo, por exemplo, eu com o meu irmão, e às vezes estou mais de um mês sem o ver. Sim. Pronto, acaba por ser sim. normal, mas compreendo, não é? Sim. Mas eu acho que em Portugal, eu não sei, porque eu saí de Portugal em 2006, portanto eu também estou bastante, já não estou tão a par daquilo que tem acontecido e essas pequenas nuances sociológicas, mas quando eu vivia em Portugal e pronto, eu estava a crescer em Portugal, havia sempre o almoço de domingo com a família, era sagrado, não é? Literalmente sagrado. Portanto, não sei se entretanto isso se foi perdendo, não sei se calhar. Não sei se a pandemia também exacerbou uma série de coisas, inclusive a frequência com que as pessoas se encontram. Eu acho que sim, acho que também tem a ver com isso. Olha, João, para quem não te conhece, apresenta-te, diz-nos assim quem tu és. Para quem não me conhece, considerem-se com sorte, porque não então, eu sou João, vivo aqui no Líbano, nasci e cresci em Portugal, vivi muitos anos em Portugal até ter mudado para a Inglaterra, vivi em Inglaterra durante bastante tempo. Eu estou a tentar encostar tudo e fazer assim uma sinopse bastante resumida. Olha, e em Portugal, de que zona é que tu és? De Portugal? Lisboa. Okay. Eu pelo sotaque pareceu-me que sim, que era Lisboa, mas... eu tenho o sotaque de Lisboa, eu não perdi o sotaque alfacinha. O sotaque alfacinha, exato. Sim. Sim, é interessante porque quer dizer, Lisboa, eu tenho uma relação especial com Lisboa, porque obviamente vivi lá durante 28 anos, mas eu gosto muito do Porto. Alguns amigos alfacinhas que eu tenho dizem, não, Lisboa é que é, não sei. Não, eu percebo, eu também sou alfacinha, mas eu também gosto muito do Porto. Eu acho que as pessoas no norte do país, não é para estar a fazer comparações injustas, isto é a minha experiência pessoal, não é? Cada um tem a sua experiência e a sua percepção das coisas e das pessoas e dos lugares, mas eu acho que há um certo carinho e é uma coisa muito especial que existe no norte. As pessoas são muito dadas, são muito, quer dizer, aparentemente faz-me um bocado lembrar as pessoas do Cáucaso, ou seja, parecem frias, distantes, mas a partir do momento em que começa a haver uma interação, elas dão tudo, querem-te ajudar, agarram-te na mão, levam-te até ao sítio onde tu queres ir, porque estás perdida no meio da cidade e não sabes onde ir, e as pessoas ajudam-se mesmo. E no Porto existe ainda esse elemento de humanidade que, infelizmente, Lisboa acho que perdeu bastante. Não sei se as coisas mudaram entretanto, mas antes de eu ter saído de Lisboa, era um bocado isso. O Porto
uma pessoa sentia-se mais, não sei, Mais acolhida, não mais é? acolhida. Eu acho que Acho que sim. é isso. Eu acho que sim. Também Se sinto. calhar para um portuense isto é normal e, portanto, eles se calhar não sentem diferença, mas quando estão no Porto. Mas para quem vem de Lisboa e vai até ao Porto, sente isso, eu acho. E não é só no Porto, Sim. são vários pontos no Norte, de facto existe esse tipo de abordagem. E o Líbano é muito semelhante também nesse aspecto. Quer dizer, já vamos chegar ao Líbano, mas pronto, esse tipo de abordagem por parte de estranhos na rua e quererem ajudar, sente-se bastante no Líbano, é muito semelhante ao Porto, ou vice-versa. Ok. Sim, e estavas Mas a pronto, dizer que tinhas ido sim. para Inglaterra, foi isso? Fui para a Inglaterra, estava à procura de mudança de ares, trabalhar, ganhar algum dinheiro. Em Portugal não se fazia muito dinheiro nessa altura. Que ainda continua E, a não se fazer. pois, é uma pena, uma pena. Enfim, É, isto daria outra não conversa, dava acho para eu. outro. Uma conversa com muita baba e ranho. Exato. Mas pronto. E fui para a Inglaterra, estava a trabalhar lá numa cidade chamada Bournemouth, portanto fica já na parte sul. E pronto, fiquei lá fui-me deixando ficar. Faz parte da minha personalidade. Eu, quando gosto de um sítio, quando me sinto bem, vou ficando. E fiquei lá durante 10 anos e depois, não sei, cheguei aos 37, 38 anos e senti aquela, não sei, necessidade um bocado De mudar, se calhar, não é? visceral, sim, de ir para uma aventura. Antes de assentar, antes de ter mulher e filhos, ir lá para fora e viajar um bocadinho. E então, e já conheci algumas pessoas que o tinham feito, muitas pessoas que estavam a viajar indefinidamente, portanto, tinham arranjado meios de Sim, fazer, enfim, o passive income, como os ingleses dizem, ou ir trabalhando pelo caminho, sendo nómadas digitais, por exemplo. Portanto, eu sim. pensei, deixa-me experimentar. Portanto, eu tenho aqui um trabalho, e estava efetivo na universidade, nessa altura, e pensei, olha, vou experimentar tirar um ano E sabático. fazias o quê? Fazias o quê na universidade? Durante esses 10 anos fiz de tudo. Portanto, eu trabalhei com todo tipo de faculdades e no meio mais administrativo, mas também estava a trabalhar como... O último trabalho que eu tive lá era, portanto, como é que se diz? Enfim, trabalhar como, pronto, resources management, fazer Sim, timetable para os académicos, sim. estar É recursos humanos. recursos humanos, sim, mas também com a parte da gestão também, porque nós Ok. tínhamos ainda coisas adicionais. E essa foi uma das razões pelas quais eu decidi interromper até, porque eu senti que eles estavam-nos a dar cada vez mais trabalho, iam despedindo pessoas e depois as pessoas que iam ficando recebiam mais Sim. trabalho e ganhavam menos. Portanto, é um modelo bastante agressivo, um corporativo bastante agressivo. E eu pensei, pá, eu preciso de um ano de intervalo disto. Tive 10 anos seguidos a trabalhar aqui, quero ver o mundo, quero ver, ou pelo menos parte do mundo, mas não como turista. E não estou a minimizar ou a menosprezar a condição do Sim, turista. mas não, sim, não era aquilo que tu querias, não é? Sim, sim, exatamente. Eu acho que quando nós temos tempo limitado e recursos limitados e pronto, Exatamente. Sim, sim, quer dizer, sim. temos aquele espaço, temos aqueles 20 ou 30 ou mesmo 15 dias para sair ou para fazer o que quer que seja, não é? Mesmo uma staycation, não é? Uma pessoa ficar em casa Sim. e ficar a olhar para a parede, mas não ir ao trabalho. Quer dizer, quando há essas limitações, eu acho que acaba por se tornar inevitável que não se pode perder tempo. Portanto, não tens ali muito espaço, muita margem de erro para... pronto, olha, agora não deu certo aqui, mas vai dar certo ali. Sim. Entretanto, já Não, passaram não dá 5, para 6 dias. fazer, não dá para fazer o slow travel. Esquece. Exatamente. Portanto, as pessoas normais, as pessoas que de facto têm uma vida normal, normal entre aspas, não é? Portanto, Sim, dentro dos padrões dentro dos padrões. considerados, não é? Exato. As pessoas têm de planear tudo e pronto. Mas eu não queria fazer isso. E para isso eu precisava de tempo. E daí a escolha Ok. de fazer um sabático de um ano, ir lá para fora e ir de mochila às costas, tenda, saco-cama, fazer voluntariado, fazer couchsurfing, boleia, portanto, estar o mais Olha, exposto e possível. diz-me uma coisa, e foi fácil conseguires tirar esse ano sabático?
Não, não, porque eu era a única pessoa nessa altura que conseguia fazer, portanto, conseguia trabalhar com o software que nós usávamos para fazer as timetables para aquela faculdade específica, que naquela altura era a faculdade de Economia, Finanças e Management. E, portanto, os recursos humanos disseram, não queremos que este gajo saia, isto é um risco demasiado grande. Portanto, foi a minha patroa que pôs aquela pressão adicional e disse, pá, este gajo vai ficar infeliz aqui durante um ano, em vez de estar a viajar, não façam isso. Ela é muito boa, ela faz NLP, portanto, ela deve ter feito ali um truque, sim, qualquer NLP nisso. E pronto, eu sim, ok. sim, eu estou-te a perguntar isto porque normalmente não é muito fácil conseguir tirar um ano sabático, pelo menos pela minha experiência, porque eu tentei 2 vezes tenho uma licença sem vencimento e não consegui. Por isso é que te estava a perguntar. É impressionante. E de facto isto... É assim, noutros países há a cultura do gap year e em Portugal já começa a haver isso, o que é ótimo. E acho que os pais começam a ter uma percepção diferente também do mundo e de que as coisas não são, ok, acabas o liceu, vais imediatamente para a universidade, depois arranjas um trabalho, casas, te assentas e depois reformas-te. Acho que há tantas possibilidades e há provas provadas, não é, de que há essa possibilidade e de viajar de forma sustentável e sem uma pessoa necessariamente, pronto, entrar em bancarrota, não é? E acho que as gerações dos nossos pais já estão a olhar para isso e pensam, ok, pronto, ok, é um bocado louco, mas pronto, um bocado diferente, mas é possível. Mas é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade, nem que seja durante 1 ou 2 anos, mas eu de facto nunca tinha tido um gap year, portanto fui, portanto, do liceu até a faculdade, e depois ia trabalhando, depois terminei o curso, depois continuei a trabalhar, portanto nunca tive de facto nem tive sequer essa experiência. Se calhar nem te passou isso pela cabeça na altura. Não, de todo. Foi um casal amigo meu que disse, olha João, aliás eu era o patrão deles lá em Inglaterra e eles disseram, olha João, nós vamos fazer um gap year, vamos viajar, acho que eles naquela altura tinham 5.000 libras. E eu, ok, 5.000 libras durante o ano, isso não vai dar para nada. Não, porque nós temos um esquema que é ir à boleia e depois vamos fazendo campismo, vamos fazendo couchsurfing, woofing, portanto fazer o trabalho de voluntariado em troca de comida e guarida. E eu pensei, uau, isso parece um conceito extraordinário. Portanto, eu tive essa percepção, mantive essa informação em mente, não é? E depois, não sei, talvez 2, 3 anos depois, surgiu essa oportunidade e pensei, olha, vou tentar fazer aquilo que estes gajos fizeram. E o objetivo era de ir de Lisboa até Istambul, à boleia. Tive vários desvios, nunca cheguei em Istambul, portanto, passei por Marrocos, Mauritânia, exatamente. Eu estou a rir porque há várias pessoas com quem eu já falei que também tinham assim uns planos e depois surgem coisas pelo meio e nunca chegam ao sítio que queriam, que inicialmente era suposto. Mas é mesmo assim, a vida é mesmo assim, não é? As coisas vão surgindo. Eu acho que sim, eu acho que... e nós também... Há aquela ideia um bocado romântica de que a pessoa, quando viaja ou depois de viajar, vai se tornar uma pessoa completamente diferente. Talvez. No meu caso, eu talvez por já ter um estilo de vida e ter as rotinas e saber aquilo que eu gosto de fazer, eu acabei por adotar isso tudo da melhor forma possível quando estava a viajar. Portanto, eu em vez de saltar de um lado para o outro, foto e pronto, não interagir com as pessoas, aquilo que eu fiz foi exatamente o contrário, que foi ir muito devagar. Aliás, em Espanha, porque é tão complicado uma pessoa apanhar boleia, uma pessoa anda imenso. E quando nós andamos, vamos interagindo com os locais, vamos perguntando coisas. Onde é que eu posso buscar água? Então, onde é que há aqui uma padaria aqui perto? Olha, onde é que eu posso dormir, pôr a tenda e tudo mais. E houve sítios que, de facto, nomeadamente quando eu cheguei à Andaluzia, eu senti que
havia ali uma cultura de hospitalidade e de acolhimento que eu não tinha sentido noutras partes de Espanha. Ou seja, Espanha em geral é bastante acolhedora, mas eu senti que no Sul era muito mais, naquele país. E então, fui ficando. Fiquei 1 mês ou 2 meses lá no Sul. Às Sim. tantas, as pessoas já estavam tão habituadas à minha presença lá. Portanto, eu estava a fazer voluntariado, estava a ajudar umas quintas e tudo mais. Uh, Naquela altura era a apanha da azeitona. E então, eles acharam estranhíssimo que às tantas disse, olha, então agora vou para a África, vou para Marrocos. Eles, não vais nada, não vais nada. Eles não queriam acreditar, porque eu já lá estava, já era parte da mobília, não é? Sim, já estavas integrado, não é? Exato. Em Marrocos foi a mesma coisa. Eu estive quase 1 mês a viver em casa de estudantes marroquinos, em Agadir, por exemplo, lá na costa, na zona da costa. Tive também a Nunca viver com... visitei, nunca visitei a costa. Por acaso Ah, hoje sério? estava a sério, já fui 2 vezes a Marrocos e fui ao deserto e tudo, mas a parte da costa ainda não fiz, tenho que ir fazer. Até porque há É, muita presença portuguesa lá, sim, 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 em sim. toda a parte Sem da dúvida. costa. E por Há acaso estava a bastante. falar sobre isso hoje com Sim, outro convidado, que tivemos a falar ok. sobre o turismo militar, e ele estava-me a Ah, dizer que em Marrocos, na parte da costa, que hum. há muitas edificações Sim, sim, sim. portuguesas. Sim, sim, sim. Tens, portanto, a Saúira, tens, Exato. como é que se chama? El Jadida também. Ah, não sei se... Não sei se Tanger também tem, não sei. Acho que sim, eu acho que ele me disse qualquer coisa também de Tanger, sim. Mas Agadir foi uma cidade bastante fustigada por um terremoto, um grande terremoto que houve, então muitas edificações antigas acabaram por ruir, não é? Mas eu estava lá, gostava daquilo, portanto passava tempo com eles, e depois ia para a praia. Depois também vivi com os anarquistas eslovenos numa cidade pequenina, já perto da Croácia, e fui ficando. E eles avisaram-me, eles disseram, olha, é assim, podes ficar aqui o tempo todo que quiseres, mas uh, toma atenção porque esta casa, há qualquer coisa de magnético nesta casa, era uma casa abandonada, um, e eles disseram que há aqui pessoas que já cá estão há não sei quantos anos, pronto, foram ficando, vão vivendo as suas vidas, uma casa abandonada, ok? Um, e ocupada, portanto, com capa, pelos anarquistas, e pronto. E depois eu cheguei a voltar a essa casa mais 2 vezes. Portanto, isso depois aconteceu. Ou seja, eu disse aos meus patrões, olha, eu não quero voltar, quero continuar a viajar, e eles, mas não tens trabalho, não tens emprego, o teu dinheiro está a acabar. Sim, é verdade, é um facto, mas eu não quero voltar para o escritório, portanto, quero continuar a viajar. E, portanto, isso foi em 2000 eu comecei a viajar em 2015. Portanto, sim, foram já 7 anos. Não ponho lá os pés no trabalho lá em Bournemouth, né? Um ano sabático, transformou-se em 7 anos de viagem e de aventura. E pronto, fui encontrando aqui trabalho, aqui e ali, não é? E, portanto, porque uma pessoa tem de fazer dinheiro, não é? Claro. E pronto, portanto, e acabei por, no final desse ano, era para ir até. Onde é que eu queria ir? Já não me lembro se era para voltar para os Balcãs e depois retomar a viagem para até chegar à Turquia e depois o Irão. Já não me lembro. Mas um amigo meu, entretanto, disse: João, se tens algum tempo livre, vai até ao Líbano. E eu, mas o Líbano não faz parte. Eu não tinha interesse nenhum em vir ao Líbano. Pensei, mas o Líbano não está na minha rota. As fronteiras, está tudo fechado, não é? Quer dizer, a Síria estava em guerra nessa altura e continua, não é? Entrar por Israel é complicado, portanto, nessa altura havia barcos entre Chipre e o Líbano, portanto eu pensei, se calhar vou até ao Chipre, depois salto até ao Líbano, não sei. Não encaixava, ali qualquer coisa que não Sim. encaixava. Mas nessa altura, um grande amigo meu e a mulher dele tinha uma gata. E eles disseram, olha João, nós vamos até à Colômbia durante um mês de dezembro, portanto, se puderes, não sei se te importas de vir até cá à Inglaterra, tomar conta da gata, e, ok, dezembro. E eu pensei, então, olha, tenho aqui 2 meses e meio para ter assim um interregno, portanto, não é viajar Sim. longa distância, a Europa também está a ficar fria. E pensei, olha, o Líbano agora encaixa-se, é muito estranho, mas pronto.
Então fico 2 meses no Líbano, é um país pequenino. E depois vou para a Inglaterra, tomo conta da gata e depois então vou para os Balcãs. Foi isso que eu pensei, não é? E pronto. E E então... chegaste a ir tomar conta da gata ou não? Sim, 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 sim. Para Ok. muita mágoa minha, com muita mágoa minha, porque eu ao fim de 2 meses no Líbano já não queria sair. Eu estava aqui a pensar, eu adoro isto. Apesar das dificuldades todas que se vive aqui, que se vivia aqui, naquela altura, já se viviam dificuldades aqui. Eu pensei, não quero sair. Mas pronto, lá fui tomar conta da gata, e ainda bem, porque isso foi uma grande ajuda para eles. Mas tinha sempre na minha mente, vou voltar ao Líbano um dia destes, e isso aconteceu quase de forma acidental. Portanto, em inícios de 2020, eu estava a viver na Geórgia. Há aqui muita informação que eu não vou dar, porque é tanta, é um bocado difícil encontrar aqui um fio narrativo. Sim. Mas Não, pronto. depois combinamos outro episódio em que vais contar Sim. só histórias de viagem. Está bem? Fica aqui Ok. já. Boa. Pronto. Sim, e então pronto, eu estava na Geórgia e pensei, olha, quero ir até o Irão. E então marquei o voo, era para fazer escala em Baku, no Azerbaijão, e depois de lá ir para Teherão. Já tinha sacado quase os dólares todos que eu precisava, e depois, no sábado à noite, ainda me lembro, depois de jantar, ponho o cartão na máquina de multibanco, na cidade onde eu estava a ver, lá na Geórgia, e a caixa reteve o cartão. Portanto, eu pensei, olha, pronto, fiquei sem o cartão, o que significa que eu agora não posso ir para o Irão. E então esperei até segunda-feira. Eles abriram o banco e tinham lá uma série de cartões. Eles puxaram a gaveta, tinha uma data de cartões que tinham lá ficado retidos, entre os quais o meu. E olha, é assim, eu estava desolado. Portanto, eu tinha perdido o avião. Entretanto, uma coisa interessante do Irão é que eu tinha entrado em contato com várias pessoas no Couchsurfing, e as pessoas disseram, olha, podes ficar cá, porque eu pus um announcement, pus assim publiquei um anúncio no Couchsurfing a dizer, estou a pensar em visitar o Irão, o que é que vocês recomendam? E de repente choveram, nos minutos seguintes, choveram dezenas de convites de pessoas iranianas a dizer, ficas cá, e agora quando vieres cá a esta cidade, ficas cá connosco. É quase um ponto de honra para os iranianos acolherem as pessoas lá em casa delas, não é? E pronto. E eu depois então respondi às pessoas, não, afinal não, perdi o avião, e elas depois disseram, olha, ainda bem porque, repara, é janeiro, está um bocado frio na maior parte do país, e nós estamos aqui com alguns problemas políticos também. Pode haver uma revolução a acontecer, já estiveram a limitar a internet, portanto eu pensei, ok, então se é para viver uma revolução, vou já para o Líbano, porque eu prometi visitar os meus amigos lá já há muito tempo. Tenho este tempo, este interregno, posso de facto dispor para viajar, e pronto, decidi. Falei com um amigo meu, o Filipe, que eu tinha conhecido 4 anos antes, no Líbano, primeira vez que eu vim cá. E ele disse, olha, João, está um bocado caótico aqui, atenção, portanto, a economia está a dar o berro, as pessoas estão na rua, há uma grande revolta, portanto, mas se quiseres, pronto, será ótimo ver-te e ficas cá em nossa casa e tudo mais. Portanto, eu pensei, então, olha, eu vou ir durante 3 semanas. E ele, está bem. Fui-me buscar ao aeroporto com a namorada dele, levaram-me lá para a casa deles, isto no centro de Beirute, em Ashrafia. É uma zona maioritariamente cristã, e depois cada bairro no Líbano tem tem um grupo religioso dominante. Ok. E as religiões, é pacífico? Convivem bem umas com as outras? Ou... Sim, à superfície sim, mas ok. ainda há muitas cicatrizes da Guerra Civil. Ok. É tudo muito sectário, muito político também. Portanto, a política e a religião no Líbano Ok. quase não se distinguem. Sim. Portanto, Andam de mãos dadas, não é? andam de mãos dadas, e é uma Sim. relação muito tóxica, porque acaba por dividir as pessoas.
Uma das Sim. coisas que os libaneses fazem é quando eu digo que me vou encontrar com alguém e elas querem saber com quem é que me vou encontrar, normalmente perguntam-me o nome da família. Qual é o nome da família? Qual é o apelido? E quando eu digo, ok, portanto eles são cristãos do Sul, ou cristãos de Jebel, ou são cristãos de Farai, ou são muçulmanos sunitas de Saida, ou de Trípoli, ou então são muçulmanos xiitas do Sul, ou de Baalbek. Portanto, há sempre este tipo de interesse para saber se, pronto, esta pessoa será bem-vinda no círculo social ou não. Ok. Ou seja, a religião está sempre presente no dia-a-dia, acaba por Infelizmente. estar, não é? Sim, Ok. há pessoas que praticam, há pessoas que não praticam, mas a religião acaba por dar uma identidade social Ok. às pessoas. Sim. Portanto, não é apenas uma questão de, pronto, eu sou cristão, tu és muçulmano e nós, pronto, ou nos relacionamos ou não, mas é bastante, ok, o que é que a minha família vai achar que eu agora estou a É uma falar? coisa, sim, é uma coisa que está presente, não é? Por exemplo, Está muito presente. eu tenho muitos amigos que não faço ideia qual é que é a religião deles. Sim. E são meus amigos de frequentar a minha casa, não é? E nem sequer é uma coisa quer dizer, nós nem pensamos nisso, não é? Exato. Portanto, aqui está bastante presente e está sempre latente também um possível conflito armado entre partidos políticos, entre grupos religiosos portanto, sim. Pronto, infelizmente é uma realidade. É uma realidade, é o que é. É o que é. Portanto, antes da Guerra Civil, as pessoas davam-se razoavelmente bem, pronto. Havia todo o tipo de religiões aqui. Há ainda 18 grupos religiosos portanto, aqui no Líbano. E as pessoas davam-se bem. Aquilo que aconteceu depois, durante a Guerra Civil, mas ainda mais após a Guerra Civil, foi a consolidação destas divisões. Portanto, divide and conquer. Os políticos libaneses viram que a única forma de se manterem no poder era dividir as pessoas. E isso vê-se agora. Vai haver eleições em maio. Portanto, vamos supor que eu sou um cristão maronita e, portanto, o meu partido é o Free Patriotic Movement, que é, de resto, o partido do Presidente da República do Líbano. E eu não gosto dele, acho que ele não presta, acho que ele é lixo, e eu não quero votar nele. Ok, então em quem é que eu vou votar? Vou votar num líder xiita, sunita, druze. Em quem é que eu posso votar? Não é? Em quem é que eu posso confiar? Então, e eu dando força a esse político que está ligado a um grupo religioso diferente do meu, eu não vou estar a dar mais poder a esse grupo religioso que depois se pode virar contra nós e durante uma guerra civil, pronto, obliterar-nos. Portanto, eles acabam por estar literalmente sequestrados pelo poder político e por estas divisões políticas e religiosas. Portanto, a maior parte dos políticos, a maior parte dos cidadãos libaneses não acreditam nos seus líderes, não querem votar neles, mas qual é a solução e qual é a Não tem alternativa? alternativa, não é? Exato. Pois. Em quem é que eles podem confiar, não é? Sim. Portanto, vive-se aqui neste impasse permanente aqui no Líbano, infelizmente. Mas pronto, voltando à viagem em si, portanto, o Filipe levou-me lá para casa e eu logo ao fim de 2 dias fui para as ruas fotografar a ação, o que é que estava a passar nas ruas de Beirute. Mas tu nessa altura, tu ainda não eras fotógrafo, ou já eras fotógrafo? Já era fotógrafo já há bastante tempo, mas eu não estava registado como uma agência de notícias. Eu fazia trabalho freelancer, portanto, sempre que surgia algum projeto em que eu estava interessado, ou que as pessoas estavam interessadas em mim, pronto, havia colaborações em que eu fazia fotografia, alguém escrevia, tinha feito também um trabalho no ano anterior com o Tiago Carrasco, um jornalista também freelance em Portugal.
fizemos um trabalho sobre o Stalin, em Gori, portanto, na cidade, na Geórgia. Quer dizer, fiz bastantes colaborações nos Balcãs também com jornais locais e revistas locais, somente como fotógrafo. Mas o meu objetivo não era fazer sequer isso. Portanto, eu estava via Beirute, pronto, olha, perdi o avião para Teherão, não vou para já para o Irão, vou até ao Líbano, fico lá 3 semanas com os meus amigos e depois vou-me embora. Só que nessa altura, foi no segundo dia em que eu cheguei a Beirute, portanto, um jornal que me tinha contactado no ano anterior, eles precisavam de fotografias de um bairro específico e foram ao Google e deram de caras com a minha página de fotografia e eu tinha lá fotos desse bairro. Eles não queriam levar lá fotógrafos porque tinham medo de lhes acontecer alguma coisa. Era um bairro um bocado volátil. E entraram em contato comigo, eu vendi-lhes as fotos e eles depois disseram, olha, um dia quando estiveres em Beirute avisa, vamos tomar um café, isto com o editor do jornal, o jornal chama-se L'Orient Le Jour, e portanto no dia em que eu cheguei eu disse ao Michel é o nome do editor, Michel, olha, por acaso estou em Beirute, queres-te encontrar para o tal café? E ele disse, olha, vem aqui à redação. E eu fui à redação e ele e a equipa toda sentaram-se à minha volta e perguntaram, queres ser o nosso fotógrafo? Nós não temos fotógrafo, portanto, queres ser o nosso fotógrafo? Ok. Olha que máximo. chegar a um país e no segundo dia começar, sem planos nenhuns, ter um trabalho, não é? É excepcional, foi de facto extraordinário. E eu pensei, ok, eu vou estar aqui durante 3 semanas. Isso porque a máquina te engoliu o cartão multibanco. Exato, uma série, exatamente. De uma coisa completamente random para outra. Sabes que é tanta coisa a acontecer que eu sinto às vezes falta daquela vida rotineira que eu tinha em Inglaterra, que é, eu não tenho de pensar muito, quer dizer, é quase tudo em modo automático e é como eu costumo dizer, é a roda do hamster. É. Sim. Estás, mas, quer dizer, não sei, talvez encontrar um equilíbrio, porque de facto é tanta informação e eu ainda não parei de assimilar a informação nova. É muita coisa para assimilar todos os dias, não é? É essa a sensação que me dá. Sim. Acho que as pessoas, quando olham para viajantes, somos todos viajantes, não é? Mesmo turistas são viajantes. Sim. Mas quando uma pessoa sai durante 5 dias para descomprimir num sítio qualquer e depois volta para o trabalho, pronto, se calhar teve algum stress durante a viagem, mas o objetivo principal da viagem é descansar, ter um bocadinho de aventura, sim, mas descansar. Pronto, QB, não é? Sim. Exatamente. Por oposição, uma pessoa que está permanentemente a viajar ou que viaja devagar e durante muito tempo, essa pessoa não está necessariamente a descansar, porque são adaptações umas atrás das outras. A pessoa está a fazer isto voluntariamente, não é? Portanto, sim, mas eu acho que é muito... Eu acho que é muito desgastante para os teus sentidos, porque tu estás... Sim. Constantemente, é muita informação, e tu estás constantemente a fazer um esforço, entre aspas, para te adaptar às várias situações que te vão surgindo, não é? Porque nada é previsível, estás sempre. Eu senti isso no primeiro dia que comecei a viajar e já estava em modo de viagem, portanto, ok, tenho a mochila às costas, vamos embora. E ao fim de um dia, eu lembro-me de ter enviado um áudio, WhatsApp a um amigo meu, e disse, este dia eu senti que fosse uma semana, porque nada está previsto, é tudo novo. Mesmo que seja um lugar familiar, mas o modo viajante já lá está, e portanto nós estamos a analisar tudo. Estamos em hiperalerta, não é? Modo hiperalerta. Sim, não tens rotinas, não é? Não sabes o que é que vem a seguir. Exatamente, portanto não podes entrar em modo robô, modo automático, e estás constantemente em estado de alerta. E pronto, e no meu caso, eu também houve muitas vezes que não dormi bem, porque estava a dormir no meio do nada, na tenda. Eu fiz bastante campismo, sozinho, definitivamente durante aquele primeiro ano de viagem. E depois continuei também nesse registro, portanto, de vez em quando,
pronto, olha, preciso dormir num sítio qualquer, tenho a tenda, vou dormir, vou acampar, não é? Portanto, nem sempre é confortável. E depois, como estava a fazer a viagem low budget, não estava a ficar em hotéis 5 estrelas e a comer grandes refeições. Eu comia da lata, comia comida enlatada, literalmente. Portanto, foi duro. Portanto, eu não sei, eu sinto isso quando... Acho que é uma percepção que nós só temos quando o fazemos. Porque quando alguém nos diz, eu fui viajar durante 2 meses, a pessoa pensa, foste de férias. Sim, pode ser que tenham sido férias, mas é muito diferente. Uma pessoa está... Às tantas não há ali... não há referências. Não há referências, exatamente. Uma pessoa não se pode agarrar a nada e está tudo ali no ar, não é? E isso desgasta imenso. Desgasta imenso. Mas pronto, e eu estava lá... Pronto, eu falei com o Michel, falei com a equipa e disse, pronto, estou aqui durante 3 semanas, portanto, usem e abusem da minha disponibilidade. E dizer, pronto, há uns protestos, depois há isto, depois há aquilo, depois tiveram-me a dizer também uns ensaios fotográficos que eles queriam que eu fizesse para eles, fora de Beirute. Portanto, eu às tantas fiz todo o tipo de fotografia para eles durante essas 3 semanas e pronto, e entretanto pensei, olha, estou a gostar tanto disto, apesar de pronto, ser um caos e ser uma coisa bastante desgastante. Portanto, ir aos protestos, levar com gás lacrimogéneo, balas de borracha, pedradas também. Uma pessoa está ali no fogo cruzado, não é? Pois. Então, mas eu pensei, quero continuar, eu acho que há aqui muita coisa a ser dita e na altura ainda não há, não é? Ainda não há portugueses aqui nesta zona a fazer este tipo de reportagem. Portanto, eu pensei, olha, tenho bastantes seguidores querem saber das minhas viagens, mas agora estão interessadas também naquilo que está acontecendo no Líbano, porque isto não passa normalmente nas notícias, não é? Pois não, nunca passa, realmente é não. verdade, nunca passa. E depois, sim, portanto, eu pensei, olha, vou ficar. Estou a gostar também do desafio, gosto imenso, eu preciso de ser estimulado e desafiado, senão desinteresso. E isto, de facto, é um desafio brutal. E, portanto, eu continuei a fotografar todos os dias, saía de casa, câmaras em riste e ia fotografando, ou então tinha assignments específicos, e de repente a minha patroa diz, olha João, a crise do dólar está a agravar-se, portanto há 2 corrências no Líbano, portanto o dólar americano e a libra libanesa. E antes, pronto, a libra libanesa eram 1.500 libras para $1, portanto, as pessoas trocavam dólares, levantavam os dólares do multibanco. Desde 2019, finais de 2019, os bancos libaneses foram, portanto, impossibilitando o acesso aos dólares por parte dos libaneses. Portanto, os libaneses acabaram também por ficar financeiramente sequestrados neste país e à mercê do mercado negro, que é uma selva, basicamente. Porque nós temos... como é que eu ia te explicar isto? Portanto, o valor oficial do Banco do Líbano é 1.500 libras para $1, mas nessa altura já, quando eu estava cá em 2020, o valor era 3.000 libras para o dólar, no mercado negro. Portanto, em prática era o dobro, basicamente. Portanto, a libra tinha perdido já metade do seu valor. Sim. E só para dar uma ideia, no ano passado nós chegámos a quanto? 35 mil libras para $1, em vez de 1.500 para $1. Portanto, 30 vezes, quase 30 vezes mais baixo o valor, não é? Portanto, os preços inflacionaram, cada vez mais cortes de eletricidade, combustível também. Houve sempre cortes de eletricidade aqui no Líbano. Portanto, os políticos pegaram nos fundos e portanto, no dinheiro que era suposto para criar as infraestruturas para a eletricidade, para a geração de eletricidade aqui no Líbano, e não fizeram nada. Portanto, pegaram no dinheiro e foram-se embora. Ou ficaram e ficaram a gastar dinheiro. Portanto, a solução
que os libaneses sempre tiveram desde então foi, portanto, ter geradores em casa ou nos edifícios. Sempre que a eletricidade do Estado cai, o gerador entra e pronto. E nós neste momento já estamos noutra fase. Aqui em casa dos meus cunhados, aqui no Sul, nós estamos a usar aquilo que eles chamam UPS. Portanto, é uma bateria que se carrega quando há energia da eletricidade, 1 ou 2 horas. Depois entra, essa fonte de energia vai-se embora, então entra a parte do gerador. Quando o gerador se vai embora, temos o UPS. Pronto. Okay. Já há aqui 3 camadas, não é, de fontes de eletricidade. Mas a minha patroa disse-me, olha, João, cuidado, pá, eu se fosse a ti, saía. Eu estava a equacionar isso e enquanto estava a equacionar, o governo anunciou, o governo libanês anunciou, olha, vamos fechar o aeroporto por 15 dias, porque temos uma pandemia. Ok. Pois foi a pandemia. Estou aqui retido. Pronto, ok. Fiquei retido. Pensei, 15 dias são 15 dias. Só 15 dias, portanto, isso foi em março, inícios de março, foi até junho ou julho, já não me lembro. Portanto, eu fiquei em Beirute, sem poder sair, mesmo, literalmente não podia sair. Estava retido em Beirute durante vários meses. E pronto, ia para as ruas, ia fotografar portanto, Beirute durante a pandemia, continuei a fazer bastantes reportagens para o jornal. A revolução, ou pelo menos os protestos, nessa altura, baixaram de intensidade, porque as pessoas não podiam, era ilegal ir para a rua, e era ilegal andar, portanto, a criar grandes agrupamentos para ir para um protesto, não é? Portanto, sim, foi uma das razões pelas quais eu continuei a estender a minha estadia aqui no Líbano, completamente inesperada. Portanto, 3 semanas transformaram-se em meses, e pronto. Passaram-se esses meses todos, entretanto o aeroporto reabriu. Eu já não me lembro se foi junho ou julho. Aconteceu muita coisa entretanto. Entretanto, os protestos voltaram às ruas. Eu voltei a registar isso também para o jornal. Entretanto, tínhamos ouvido dizer que a embaixadora americana em Beirute tinha avisado os americanos a viverem no Líbano para sair o mais rapidamente possível, porque qualquer coisa ia acontecer. E uma amiga minha, a Marcela, ela é libanesa e vive em Portugal. Ela, nessa altura, também me enviou uma mensagem a dizer, João, se puderes, sai já do Líbano, porque há qualquer coisa que vai acontecer no verão, eles já foram avisados e, portanto, tens de sair. E eu falei com os meus amigos libaneses nessa altura, perguntei-lhes, mas isto é normal, vai haver guerra, o que é que vai acontecer? E eles dizem, isso é um aviso que aparece sempre e nós estamos habituados. É assim, eu acho que é bom uma pessoa perguntar aos locais aquilo que está a acontecer ou aquilo que pode acontecer, mas no caso dos libaneses, eu acho que há tantas camadas de trauma e o facto de eles já não estarem sensíveis a quase nada. Eu vivo com a minha esposa e com a minha sogra. A minha sogra viveu a Guerra Civil toda. Ela viveu a Guerra Civil toda num bairro tradicional xiita, que estava constantemente a ser atacado pelos os fascistas cristãos, extrema-direita. Portanto, há vários tipos de cristãos e vários tipos de partidos políticos cristãos e também muçulmanos aqui no Líbano, e alguns são mesmo muito extremistas, e estes tipos são do piorio. E eles tinham snipers, e a minha sogra contou-me que, sim, de vez em quando saía de casa e havia um sniper a disparar. E ela era miúda nessa altura. Pois. Pois, portanto, então, e quando as pessoas já passaram por tanto trauma, não é? E por essas coisas todas, há coisas que para eles já se tornam normais, não é? Sim. E portanto, quando chegou essa informação de que alguma coisa podia acontecer este verão, no verão de 2020, a maior parte das pessoas que os homens disse não. E nessa altura temos também de nos lembrar que a economia libanesa estava nas lonas, havia cada vez menos eletricidade
disponível e no verão isto acaba por tornar as pessoas em zombies, não é? Portanto, uma pessoa não tem ventilação em casa, é tudo úmido, é horrível mesmo. É mesmo horrível. Uma pessoa dorme na varanda, no chão, não é? Não consegue respirar. Ninguém consegue trabalhar. E então, eu acho, e dá-me a ideia que as pessoas desligaram um bocado. Depois a pandemia, a impossibilidade de sair, a impossibilidade de socializar, que é um aspecto bastante importante para todos nós, não é? Mas os libaneses Sim. vivem imenso da Tem muito socialização. essa cultura, não é? Exatamente. Portanto, para eles haver um estrangeiro e dizer, olha, pá, cuidado que eu ouvi dizer que se calhar vai acontecer alguma coisa. E eles, ok, whatever. Mas a verdade é que aconteceu. Portanto, nós tínhamos ouvido dizer que ia haver um navio iraniano que ia desembarcar, aliás, no Líbano, com provisões para dar apoio, para enviar tudo aquilo para a Síria. E Israel tinha dito, se esse navio se aproximar da costa libanesa, nós rebentamos com o navio. E esse navio nunca chegou. Portanto, nós nunca... Eu perguntava constantemente, mas quando é que isto vai chegar? Não chegou, afinal não vem. E pronto, ficou assim, não é? Uma semana antes da explosão, do dia 4 de agosto de 2020, houve um conflito armado aqui no Sul, aqui mesmo, entre o Hezbollah e Israel. Não aconteceu assim nada de grave. Eu acho que só morreu uma pessoa ou duas pessoas, já não lembro. Já não lembro mesmo. A minha memória já não está muito boa, porque tem acontecido tanta coisa, não é? É muita coisa, sim. E pronto. E depois, uma semana depois, acontece a tal explosão. Portanto, eu continuo a acreditar que há aqui uma correlação, há aqui estas peças todas do puzzle que me levam a crer que aquilo não foi o tal acidente que as autoridades libanesas quiseram sempre impor. E foi sempre essa a versão oficial. Isto foi um acidente, mas não se sabe o que aconteceu. Sim, e mesmo nas televisões, cá e tudo, quando passou sim. foi... Mas há factos curiosos. Portanto, no dia 10 de setembro há um incêndio brutalíssimo na zona que tinha explodido, lá no Porto, como se eles estivessem a tentar apagar sim. Não é? Tinha havido um incêndio 2 dias antes, numa terça-feira, mas esse foi apagado rapidamente. O segundo incêndio continuou até domingo. Ainda havia lá bombeiros a tentar apagar as chamas, não é? Portanto, começou numa quinta-feira, acabou no domingo. Todas as pessoas que se meteram em investigações sobre a explosão no Porto ou foram afastadas de investigação, como aconteceu agora com um juiz que estava a tentar chamar algumas pessoas de alguns partidos e nessa altura então ele foi afastado. Não foi assassinado, felizmente. Eu fiquei muito surpreendido de não ter sido assassinado, mas todas as outras pessoas foram assassinadas. Quem não foi removido do caso da investigação já não está cá, portanto já foi assassinada. Portanto, acidente? É muito estranho. Eu não quero entrar em teorias da conspiração, mas é tão sinistro. E isto é um lado do Líbano, o lado da corrupção, do crime organizado, e é visceral aqui. Aqui não há ninguém a impor lei, não há ninguém que tenha mão nisto. Portanto, e nós estamos a falar em partidos políticos ultra corruptos. Eu acredito que Portugal seria uma espécie de Líbano se não estivesse integrado na União Europeia e se não tivesse, de facto, alguma legislação, enfim, e algum controle daquilo que acontece. Nós também temos muito essa tendência há bastante nepotismo em Portugal, não é? Eu vejo o que se passa aqui no Líbano e eu penso, isto podia ser Portugal. E podiam ser outros países também. Aquilo que acontece aqui, no Líbano, é que as pessoas são, de facto... Há corrupção em todo lado. Nada funciona, portanto, uma pessoa tem de arranjar uma solução. Olha, conhece alguém que faça isto? Sim. Então, pronto. Então, eu depois conheço outra pessoa que pode fazer aquilo. Arranjamos um esquema nós mesmos e pronto. E ninguém tem de saber de nada.
Isto porque nada funciona. Pois. Ok, como é E que as eu pessoas, arranjo? para conseguirem viver, não é? No dia a dia, acabam por Sim, fazer isso, não é? sim, exatamente, exatamente. E cada vez se vê mais isto, ok? Um, Mesmo a nível de mercado negro, se tu não conheceres ninguém dentro do mercado negro, essa pessoa vai-te sacar dinheiro que não devia estar a sacar, percebes? Quando tu fazes o câmbio do dólar Ok. ou do euro para a libra libanesa. Portanto, mas se conheceres alguém, essa pessoa dá-te um preço especial e pronto. E então, há muito isso. E, portanto, é praticamente impossível saber o que é que realmente aconteceu naquele dia, no dia 4 de agosto. É muito complicado ter acesso a provas, a testemunhos. Não, é complicadíssimo. Portanto, eu Sim. suspeito que este... Sim, E sim, sim. tu estavas perto do Porto quando Sim? isso aconteceu. Eu lembro-me de ver uns stories teus na altura, com os vidros estilhaçados. Sim, aliás, eu pensei que nós estávamos a ser bombardeados nessa altura, porque eu nunca tinha vivido nada assim. Pois, eu lembro-me que Estava tu em falaste casa, nisso, sim. sim, estamos a 1,5 km de distância da explosão. Portanto, eu vivia já na parte de baixo de Achafia. Portanto, tu tens a zona do Porto, depois tens a autoestrada, logo ali colado ao Porto, não é? Depois tens a parte dos bares e dos restaurantes, que é Marmahail e Jamaica. Portanto, são duas ruas contíguas, não é? E depois tens então a Chafia e depois vais subindo. Mais na parte sul tens o downtown, que também foi bastante afetada. Tens a Praça dos Mártires, a parte de Hamra, felizmente, e a parte de Corniche já não foram tão afetadas. Portanto, de facto, a explosão foi... e alguém me disse no outro dia, por acaso, disse: já viste a sorte que Beirute teve, que isto está ali colado ao mar, porque as ondas acabaram por amparar bastante aquilo que aconteceu, não é? Sim. Enfim, foi brutal. E eu estava a preparar uma xixa, portanto já estava a preparar ali o tabaco, ia colocar a xixa na varanda e ouvi um primeiro estrondo. Eu pensei: ok, o que é isto? E lembro-me que um dos meus housemates saiu de casa, e saiu do quarto, aliás, e foi até à varanda e disse: tu viste isto? Sim, eu ouvi e senti. Portanto, ouvem sempre explosões. De vez em quando há um carro, tem, não sei, um pneu rebenta, uma coisa qualquer. Há sempre muito ruído em Beirute. Sim, Okay? sim, eu lembro-me de ver um vídeo teu, já não sei com quem é que era, e que de repente também se começaram a ouvir umas explosões. Já não sei, foi num vídeo, não sei se foi com o Gonçalo, já não me lembro. Espera, isso foi com o Jorge. Isso foi com o Pois, já Jorge não Batalha. sei. Foi? Ok, eu Sim, 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 lembro-me. sim. Não, atenção, isso foi um RPG-7. Isso aí foi Ok, um maluco que estava lá na nossa rua. Nessa noite morreu um gajo. Eles estavam aos tiros. Portanto, isso é outra longa história, mas eu vivo com a minha esposa no bairro mais perigoso de Beirute. Não do Líbano, mas de Beirute, definitivamente. Eu não sabia, nem sequer sabia que tinha esse rótulo, mas pronto, vim a descobrir mais tarde. Especialmente quando comecei a ver pessoas armadas e pessoas aos tiros. E eu perguntei à minha esposa: mas que raio de sítio é este? E ela disse: isto é Leila aqui, Leila aqui. Pronto, estamos aqui já na parte de baixo de Dáhia. E eu: ok, o que é que isto significa? E ela disse: o que significa é que este é o sítio onde toda a droga circula, de Beirute. É o Red Light District de Beirute. Portanto, nós estamos naquela zona onde a droga que é produzida em Baalbek, que fica na parte este do Líbano. Portanto, eles têm lá os campos de cannabis, depois têm imensa produção de cocaína, heroína e tudo mais. E depois estas duas tribos, ou duas famílias, uma chama-se Zaiter, a outra chama-se Hajula. Estas duas famílias vivem ali, em Leilaki,
E é lá que fazem a circulação toda de droga e armas e pronto. E de vez em quando... e essas duas famílias são rivais. Portanto, nós estamos no meio Ok. de pronto, duas tribos que se odeiam de morte. E de vez em quando, pronto, há alguém que é assassinado, portanto, ok, eles têm de retaliar. Portanto, já sabe, quando alguém morre naquele bairro, nós sabemos que passados uns dias vamos ter alguém a morrer da outra família. Pronto. Ok. Entretanto, os locais e as pessoas que cresceram naquele bairro e que estão habituadas a este circo, pronto, enquanto as pessoas andam ali aos tiros em frente à nossa casa, eles estão a fazer um churrasco na varanda. Eu disse à minha sogra, e eu não acho isto nada normal. Quer dizer, Eu ela, estou-me a rir, mas isso é uma coisa. é demais. Ela olha para... É impensável. Quer dizer, para nós é impensável, não é? Sim, sim, sim. Eles, quando estão aos tiros, eu vou logo com o telemóvel para filmar, para mandar para o jornal. E a minha sogra fica chateada porque tem de pôr a televisão mais alto para ver a telenovela turca, porque não consegue ouvir nada com os tiros lá fora. Pronto. Uh, eu estava a ver os velhotes, nossos vizinhos, ao lado, a fazer um churrasco, uma churrascada. E, quer dizer, nós estamos com pessoas com metralhadoras, não é? Lá Sim. na esquina ao lado, não é? Aos tiros. E eu perguntava, mas vocês vão para casa? E eles, Mafimos, não há problema, não há problema. Isto é normal. É outra realidade É outra completamente realidade. diferente. Portanto, eles já viram tanto, ou quando os F-16 israelitas sobrevoam Beirute, e nós ali estamos muito perto, de facto, eles normalmente vão para norte, para Trípoli, para bombardear a Síria, ou então vão dali para Baalbek, para este, e então usar Baalbek como plataforma para bombardear a Síria, ou mesmo entrar na Síria e bombardear a Síria de lá, não é? E eu também vou, filmos, não dá para ver, obviamente, mas dá para ouvir o som. E a minha sogra também vai na cabeça, pensamos que isto é normal, não, deixa de ouvir sons, não há problema. Ou seja, e depois eu perguntei, então, mas se eles começarem a bombardear Beirute, ela disse, se bombardearam, bombardearam. Tanto a minha sogra como a minha esposa passaram pelos bombardeamentos em Beirute em 2006, por exemplo. Sim. Isso também acaba por ser uma forma das pessoas conseguirem viver no dia a dia, não é? Também é uma forma de se protegerem, não é? Sim. Protegerem no sentido de, ok, isto é normal, vamos continuar com a nossa vida, porque É o se não há chamado forma. coping mechanism. E por isso é que os libaneses Exatamente. têm um espírito bastante boémio também. No sentido em Pode que... acabar tudo já amanhã, não é? Exatamente. Portanto, vão aproveitar ao máximo. Vão festejar, vão encontrar-se, vão sair à noite. Eu acho que é um... Eu não queria entrar no clichê do joie de vivre dos libaneses, porque é um clichê, infelizmente. Mas é um facto. O Líbano vive sempre entre portanto, nesta bipolaridade de ser considerado, pronto, a Suíça do Médio Oriente, e Beirute é Paris do Médio Oriente, e há aquele misticismo toda à volta Pois de é. Beirute pré-guerra civil, e explosões, guerra civil, mortes, sangue, destruição. E pronto, nós que não somos libaneses, que não somos de cá e que nunca passámos por isto, ou qualquer coisa que se assemelhe a uma coisa destas, nós de facto temos apenas esses dois registros. Ou seja, ou eu, Beirute, eu adorava ir a Beirute porque é tão mística, ouvi tantas coisas, Beirute dos anos 50 e anos 60. Exato. E Beirute ainda tem essa aura de misticismo. A pessoa anda em Beirute e sabe que não está noutro sítio que não Beirute. É um lugar que tem o seu misticismo, sem dúvida nenhuma. Mas é um facto que é também uma cidade bastante fustigada pelo real estate, a gentrificação, o urbanismo selvagem, o capitalismo selvagem mesmo. São arranha-céus uns atrás dos outros, vazios. Tudo aquilo é dinheiro do Golfo, não é? E muita destruição também. É uma cidade Pois. que
eu quando vim a Beirute a primeira vez, eu lembro de ter comentado isto com um amigo meu, libanês, muito, muito orgulhoso do seu país e de Beirute em especial. Os libaneses gostam muito de nos mostrar que não é só guerra e destruição e explosões. Portanto, há Sim. muitas coisas no Líbano que são lindíssimas e que valem a pena explorar e vivenciar. E os libaneses gostam, parte da cultura da hospitalidade dos libaneses passa também pela necessidade que eles sentem de mostrar. Mostrar que o país é mais do que as notícias más, não é? Exatamente. Olha, eu Outra tenho coisa, tenho aqui uma curiosidade, que sim. é, como é que tu conheceste a tua esposa? Conheceste a tua esposa no Líbano Sim, ou já a conhecias? sim, Como é que... eu já conheci, nós conhecemos nos últimos dias que eu estive cá em 2016, e por acaso, foi mais um acaso, não é? Eu estava em Tir, portanto, uma cidade já mais a sul. Aliás, nós estamos pertíssimo de Tir. É uma das cidades favoritas que eu tenho aqui, se não a minha cidade favorita aqui no Líbano. E, e então eu tinha, portanto, quando eu vim cá, eu pensei, olha, vou fazer Beirute, depois vou até ao norte, depois vou à volta e depois vou até ao sul, Beirute, e depois saio de Beirute e vou tomar conta da gata dos meus amigos. Um, mas, mas aquilo que eu me apercebi é que o Líbano, uma pessoa arranjando base em Beirute consegue depois ir de um sítio para o outro, em vez de estar a viajar continuamente. Eu prefiro muito mais viajar continuamente, não é? Mas pronto, aquilo que eu fiz nessa altura foi então usar Beirute como ponto de referência e depois ir de um lado para o outro e voltar sempre à base em Beirute. E pronto, já estava na reta final, ia para Tiro e depois o plano era voltar para Beirute e depois tomar conta da gata. E então uma amiga minha, que era fotógrafa e cineasta, ela disse, olha João, amanhã, sábado, vamos ter uma maratona fotográfica. E eu, ok, maratona fotográfica, que interessante. E então, aonde? Em Tiro. E eu, olha, por acaso estou em Tiro. Ok. Então eu acordei cedo, eu não conhecia Tiro de todo, foi a primeira vez lá, portanto juntei-me com o grupo e entre essas pessoas estava lá a rapariga, que se tornou minha mulher depois, anos depois, não é? A Sorra, e ela, pronto, e estavam todos de câmara em risco, tudo a tirar fotografias, tudo a tentar ganhar os prémios. E eu depois, pronto, eu não tive muita interação com ela nessa altura, de todo. E foi só não sei quando é que foi, não sei se foi dezembro ou janeiro do ano seguinte, foram anunciados os vencedores. E eu e ela ganhámos, ficámos com os top spots na maratona fotográfica. E ela entrou em contato comigo, portanto, amigámos-nos no Facebook, começámos a falar e pronto. E começou aí uma amizade cibernética, mas nada, pronto, nada para além disso, não é? E pronto. E eu, quando estive cá durante esse ano, em 2020, apesar Portanto, da ficaste pandemia, aí retido, não é? Quando ficaste retido? e depois, pronto, íamos falando, íamos saindo um bocadinho, não sei o quê, mas nada. Enfim, eu pensei sempre, eu vou sair, isto é Pois, temporário. estavas com aquela ideia de qualquer dia vou-me embora. Exato, eu não tenho planeado nada disto, não é? E aquilo que aconteceu foi. Aconteceu aquilo que eu não estava à espera, pronto. Ficámos namorados e depois, e pouco depois, pronto, como é que se diz? Ficámos noivos e casámos, não é? Apesar da pandemia, apesar do caos todo que se vive aqui, não é? Mas foi assim, portanto, é interessante, foi por acaso eu estava em Tire e naquele dia, por acaso ia haver uma maratona fotográfica e por acaso ela também foi essa maratona fotográfica e por acaso ganhámos, porque, por exemplo, se nenhum de nós tivesse ganho, nós não Pois, íamos não felicitar-nos um iam ao entrar outro, em não é? contacto, sim. Exato. Portanto, também aconteceu isso. E pronto, e depois se eu também não tivesse perdido aquele cartão multibanco na Exato. Geórgia, não teria vindo até ao Líbano, portanto,
Yeah, Eu acho que tu, então, não sei se tu já escreveste algum livro. Tens algum livro? não, há muita gente a perguntar-me isso e eu tenho um bocado de terror de me sentar e escrever um livro, porque eu acho que eu tenho um bocado de medo da desilusão de... Porque aquilo que eu sinto é que isto é épico, mas eu sinto que se calhar não é assim tão épico como isso, por um Eu lado, mas acho que é, eu acho que é. achas que é? Eu acho Acho. que é, eu acho que é épico. Porque é assim, imagina, se eu estivesse a ver um filme e no filme estivesse a acontecer aquilo que tu estás a dizer, tipo, este acaso, aquele acaso, o que eu ia pensar é, isso é mesmo filmes, isto não acontece, Na vida tanto real. acaso, não é? E É. acontece. Eu acho que em viagem, sim, eu tenho de escrever um livro, decididamente. Já pensei, mas Eu acho que ainda sim. não me sentei para o fazer. Tem sido uma coisa atrás de outra, Sim, atrás de porque outra. acho que é uma pena não dares a conhecer ao mundo essas coisas todas. Sim. Sinceramente, acho mesmo. Eu gostava de fazer isso um dia, até porque era uma forma de honrar as pessoas que Que já fizeram não. a viagem. Sim, Ou que já não estão cá, que já não estão também. mas decididamente aquelas pessoas um, que fizeram a minha viagem, porque eu quando comecei a viajar a longo prazo, foi também com o intuito de, portanto, fazer com que fossem as pessoas que eu fosse conhecendo pelo caminho, as pessoas que me davam boleia, guarida, comida, estranhos que eu ia conhecendo pelo caminho, de facto a viagem fosse feita por essas pessoas, em vez de ser eu a fazer a viagem. Sim. Ok, eu vou deste ponto a este ponto, vou fazer isto, vou ver isto e já está feito. Eu queria que, não, eu vou ao sabor do vento. Portanto, eu estive a viver em sítios que eu não conhecia. Eu estive. Eu vivi durante quase um mês numa quinta, uma moradia com uma senhora espanhola. Portanto, eu tinha chegado a Salamanca e depois estava à procura de um sítio para ficar para fazer voluntariado. E entrei em contato com o senhor que estava a restaurar uma casa antiga em Salamanca. E ele disse, olha, eu não estou agora em Salamanca, estou em Inglaterra, acho eu. Mas há aqui uma senhora que precisa de ajuda. Pronto. Então eu vou-te pôr em contato com ela. E eu entrei em contato com ela. Ela disse, então, olha, encontra-te comigo em Zamora para... como é que é? Para nos encontrarmos e falarmos de coisas, mas não sei se vou precisar de ajuda. E eu, ok. E eu, quando a conheci, ela estava, portanto, parecia um zombie, quer dizer, toda pálida, tinha estado a chorar. E eu, ok. E ela disse, olá, João, pronto. E ela estava numa feira, uma feira artesanal em Zamora. E pronto, e ela estava lá com o aprendiz dele, ela, portanto, estava a fazer trabalho de cabedal e fazer pulseiras e tudo mais. E ensinar ao rapaz como fazer aquilo. E, e ela disse, João, prazer em conhecer-te. E eu, pronto, olha, aquele teu amigo deu-me o teu número para eu ficar a fazer voluntariado contigo. E ela, sim, mas entretanto o meu namorado raptou os meus 2 filhos e agora ninguém sabe onde é que eles estão. Pronto. E eu, Epá, ok, e uma pronto. pessoa fica, ok. Ok, o que é que eu vou fazer a partir daqui? Exatamente. Olha, mas preciso de ajuda? E ela, sim, preciso de ajuda, mas isto vai levar algum tempo. Isto foi a primeira vez que aconteceu. Ele é bastante instável. Eu não sei onde é que os meus filhos estão. E eu, ok, queres que eu me vá embora? E ela, não, fica, por favor, fica, que eu agora preciso mesmo de apoio, não sei o quê. E pronto, então estive a fotografar o evento com eles, enquanto eles estavam a fazer aquilo. Depois fomos para a casa dela, eles fumaram um charro, eu fiquei a olhar. No dia seguinte ela disse, olha, a quinta precisa de bastantes arranjos e preciso de cortar lenha para o inverno e não sei o quê, portanto estive lá a ajudar. Durante o dia eu trabalhava para ela na quinta, depois ela preparava-me o almoço e depois íamos os dois portanto, em várias direções. Cada dia era uma direção nova. Portanto, a aldeia tem 200 pessoas, uma aldeia pequenina perto de Salamanca chamada Monleras. Ok? E pronto, e lá estávamos nós, portanto, sempre a seguir ao almoço íamos uma direção, outra direção, fazer power walking durante, não sei, 1 hora, 2 horas.
E no final de cada power walking, ela parava, a Isabel, o nome da rapariga, ela parava, lançava um berro visceral e depois voltava para trás. Portanto, ela precisava de libertar aquilo, porque estava com um sim, stress brutal, não é? Quer dizer, uma mãe, de repente, fica sem claro. os dois filhos. Depois fomos ter Valladolid, onde vivia o pai dela, que era advogado, mas que queria ser guitarrista. A paixão dele era tocar guitarra, mas acabou por se tornar advogado e detestava ser advogado, apesar de ser um excelente advogado, não é? E depois era um chefe. Ele fazia uns cozinhados extraordinários. Ele disse lá, como é que ele dizia? A comida é a estação do ano. É tipo, portanto, ele cozinhava sempre de acordo com, portanto, os alimentos disponíveis, os Sim. ingredientes disponíveis naquela altura do ano. E pronto, e houve um dia em que a Isabel lança só os meus braços e começa a festejar. E eu disse: o que aconteceu? Ele vai voltar agora para a Espanha, vai trazer os meus filhos e pronto, finalmente, e vais poder conhecê-los. E eu nessa altura disse: ok, pronto, será com muito gosto, mas eu depois pensei: é a altura de sair, de seguir a viagem, ela já não precisa da minha presença aqui. Ela ficou um bocado chateada com isso, mas eu disse: pá, Isabel, eu preciso de ti, já se passou muito tempo que eu estou aqui, não é? E portanto fui saltitando de um poiso para o outro, Sim. mas sempre com histórias deste género, percebes? Portanto, eu acho que há muita informação que Ah, decididamente deve sim, ser registada para homenagear também estas pessoas, porque foram pessoas acho que extraordinárias. sim. Elas que fizeram a minha viagem, percebes? Sim, sim, sim. Olha, também já estamos quase a acabar, já estamos aqui há um bocadinho. Eu ficava aqui o resto da tarde a falar Eu já contigo. vi. É um Mas olha, problema. é, é um problema bom. Ahm, Gostava de saber aí o dia a dia no Líbano. Hum, É fácil, por exemplo, ir ao supermercado? sim. É fácil, tens os bens de primeira necessidade com fartura? Ou não é assim tão simples? Pronto. Desde sempre que o Líbano tem muita coisa importada. Portanto, a maior parte dos produtos que são consumidos aqui são importados. Uh, Havia também bastante exportação, nomeadamente de produtos agrícolas para países do Golfo. E, portanto, aconteceram várias coisas. Portanto, aconteceu a Revolução, o esquema dos bancos e do Banco Central libanês ficaram com os dólares dos libaneses. Aconteceu a pandemia também. Uma crise cada vez mais agravada em termos de acesso a eletricidade, acesso a combustível para os geradores para gerar eletricidade, combustíveis automóvel, não é? Portanto, medicamentos também, há também escassez de medicamentos, portanto, tudo isto acaba por condicionar bastante a forma como nós, para já, as possibilidades financeiras para nós podermos comprar estas coisas importadas, por um lado. Por outro lado, o acesso a essas mesmas coisas, nomeadamente medicamentos. Porque durante o verão, portanto, o verão de 2021 foi provavelmente o verão mais complicado na história deste país, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo. Portanto, tivemos a crise da eletricidade, a crise dos combustíveis e a crise dos medicamentos. E isto numa altura em que não se pode respirar porque está um calor infernal, não é? Uhum. Portanto, o dia a dia, pronto, é passado com muita entreajuda. As pessoas vão se entreajudando, vão tentando, enfim, dar apoio mútuo para sobreviver. Sim, porque depois essa questão da eletricidade levanta outros problemas, que, por exemplo, a comida que tens no frigorífico, Hum, não é? Falta a eletricidade, sim, acabou. Uh, não é? Portanto, durante o verão, nós, para além de haver imensas intoxicações alimentares, nomeadamente em Beirute, aquilo que aconteceu foi as pessoas não podiam armazenar comida, portanto, aquilo Pois, que era comprado naquele dia era cozinhado e consumido naquele dia. Portanto, não era possível preservar a comida e guardar a comida no congelador, por exemplo.
ou na arca frigorífica. Sim, Impossível, impossível. E isso via-se também, este foi, aliás, o ano passado foi o primeiro ano da minha vida em que eu não comi gelados, porque não havia. Os supermercados também passaram por essas privações, não é? Os próprios supermercados não podiam ter comida congelada. Só os grandes supermercados, e esses precisavam de vários geradores, dezenas de geradores, para funcionar ao mesmo tempo, para gerar eletricidade e energia suficiente, não é? Problema é que tudo isso custa imenso dinheiro e cada vez está mais caro. Portanto, o Líbano, neste momento, portanto, aquilo que aconteceu foi, eles foram baixando o valor da libra e subindo o valor do dólar, e com isso, e para isso justificando então o aumento dos preços do supermercado no Líbano. Entretanto, cada vez que a libra sobe de valor e o dólar baixa de valor, eles não baixam os preços do supermercado. Portanto, eles vão aumentando. Sim. Então, nós neste momento estamos a pagar 10 mil libras mais do que estávamos a pagar no ano passado, por exemplo. Por coisas básicas no supermercado. Portanto, antigamente havia aquela crença de que se tens dólares vais ao mercado negro e és milionário, não é? Neste momento já não é assim. Neste momento, uma pessoa trocar dólares no mercado negro significa que esse dinheiro vai desaparecer muito rapidamente. É chocante mesmo. E todos estamos a reparar nisso. E vivemos aqui, portanto, estamos continuamente a passar por isto, e mesmo nós apercebemos que de facto há diferenças substanciais nos preços e no poder de compra, não é? Portanto, é uma vida complicada. É uma vida complicada. Apesar de tudo, eu tenho tido algumas pessoas a perguntar: mas é seguro ir até ao Líbano? Eu diria que é seguro vir até ao Líbano. Eu acho que a melhor altura para vir ao Líbano é agora, já em março. Eu quero ir um dia. Quando for, sim, tens de vir cá um dia, sim. Portanto, eu tenho uma amiga que teve aí, a Ângela, teve contigo. Ângela? Sim. Conhece a Ângela? Conheço. Ok. Ela é muito simpática. Gosto imenso do sentido do humor dela. Sim, nós até fizemos a nossa festa de aniversário juntas, porque ela também faz anos em novembro, e então nós até juntámos as festas. Fizemos agora. Sim. Então, a Ângela, ela esteve cá com um grupo, portanto, foi trazido pela agência a Sem Rota. A Sem Rota, sim, do Francisco. Do Francisco. Sim, também conheço o Francisco. Ok. São a gente conhece todos. Exato. E então eles vieram até ao Líbano. O Francisco já tinha cá estado antes. Eu acho que o grupo, as pessoas que estavam naquele grupo nunca cá tinham estado. Já não me lembro, mas pronto. O grupo em si foi espetacular. E houve ali uma dinâmica em termos de humor e camaradagem e tudo mais. Eu acho que foi muito bom. E atenção, porque na altura em que eles vieram foi em junho ou julho, já não me lembro. E eles passaram aqui bastante calor e bastante umidade, e mesmo assim sempre a dar o litro. Portanto, foi sim, ela adorou. Sério. Ela disse-me que adorou. Sim, e eu acho que foi também eu fiquei bastante agradecido pela paciência deles em terem-me levado em cima, não só com as caminhadas, mas também eu mostrar-lhes que, pronto, o Líbano não são só aqueles pontos turísticos. Uma pessoa pode fazer a viagem pelo Líbano apenas indo aos sítios, aos chamados landmarks históricos. Sim. E depois voltar e pronto, e comeu a comida tradicional e pronto, ouviu a música tradicional. Mas eu acho que era importante para mim mostrar-lhes também o lado humano, as pessoas. Sim, e a viagem fica muito mais rica dessa forma. Não? Mais realista também, porque acho que aquilo que nós estamos a passar agora neste momento em termos de viagens é a gentrificação e quase o modelo McDonald's da viagem, em que a pessoa vai para o centro da cidade e tira a foto à fonte e depois come aquela comida e vai àquele café, e acabamos todos por passar pela mesma viagem e pelos mesmos landmarks.
E a nossa identidade como viajantes ou como pessoas que se querem relacionar com o sítio acaba por se diluir bastante ou desaparecer. Portanto, acho que eu admiro o Francisco da Agência Sem Rota, porque ele está a fazer uma coisa um bocadinho diferente, não é? Exato, um bocadinho mais personalizada, mesmo que seja para um grupo, mas de facto nós não vamos fazer a mesma viagem que outras agências estão a proporcionar. Sim. E sair ali um bocadinho do óbvio. Exato. Mas também fazendo o óbvio, porque o Líbano, sim. Os próprios libaneses vão ficar bastante ofendidos se nós não formos àquele sítio ou tirar aquela foto ou comer aquela comida. Tem de ser. Há coisas que são obrigatórias, uma pessoa tem mesmo de fazer. Mas pode-se fazer assim um mix entre as duas coisas, não é? Pelo menos é assim que eu gosto de viajar. Sim. Eu acho que sim. Há um equilíbrio interessante entre essas duas coisas. Mas estavas a dizer que a melhor altura para ir, então, é eu diria março. que é entre março e junho e depois setembro até finais de novembro. Acho que estas são as melhores alturas, porque... Novembro é bom, que é para o meu aniversário. Então pronto, estás a ver. Sim, então estás a ver. Nós vamos organizar uma viagem em outubro, mas devemos fazer mais viagens. Vai depender também de... Depende de tudo. Quer dizer, nós não sabemos o que é que vai acontecer com a pandemia, se as coisas vão acalmar, se vão voltar a ficar loucas. Não sabemos. Mas eu estava a falar dessa altura do ano porque há menos calor. O calor aqui é bastante úmido. O calor é... As pessoas normalmente saem de Beirute, fogem de Beirute e vão para as montanhas porque está demasiado calor em Beirute e demasiada umidade. Mas há imensa coisa para ver. É um país histórico, é um país moderno, é um país com gente velha e antiga e que passou por muito, gente nova. E gente cheia de histórias, não é? Sim. Todos os libaneses são contadores de histórias, porque todos passaram por qualquer coisa. Recorrentemente há acontecimentos brutais que acontecem no Líbano e que fazem com que as pessoas passem por coisas extraordinárias e isso fica com elas. E elas cresçam ou envelheçam com essas coisas e portanto, independentemente da idade ou da faixa etária, há sempre um contador de histórias dentro de um libanês e de uma libanesa, não é? E depois a hospitalidade, não é? E depois, pronto, e depois é o improviso, é o desenrascanço, as pessoas... pronto, falta isto, mas espera aí que eu tenho um vizinho que pode arranja sempre qualquer coisa. Nesse aspecto faz-me lembrar bastante Marrocos e Mauritânia também. Há esse espírito de desenrascanço que nós devemos ter herdado deles, porque... Sim, nós também temos um bocadinho também. Temos, sem dúvida nenhuma. E é interessante, a primeira vez que eu vim cá, houve uma senhora que me perguntou, então e tu de onde é que tu vens? Eu sou de Portugal. Fomos nós que vos descobrimos. Como assim? Nós os fenícios? Que interessante. Eu pensei, caramba, nós somos, normalmente temos aquela atitude de somos nós que descobrimos aquele país ou aquele povo. E não, com os libaneses é o oposto. Eles ficam até bastante orgulhosos. Não, nós é que fomos os primeiros a descobrir Portugal. Portanto, é interessante. E então, pronto, não sei, se calhar apanhámos também com esse desenrascanço, com o espírito de desenrascanço, através dos fenícios, não sei. Mas há muito para ver, as pessoas são muito queridas, são muito interessantes, têm muito para contar, e há muita diversidade também. Então, para quem gosta de fotografia, por exemplo, capturar essa diversidade visual e cultural dentro deste país é uma experiência extraordinária. É um país microscópico, uma população microscópica também, e no entanto há muito estímulo visual, há muita coisa para explorar visualmente através da câmara. E essa foi uma das razões também pelas quais eu decidi ficar. Pensei, vou ficar aqui, vou entrar mais na fotografia, dedicar-me ainda mais à fotografia, e de facto o Líbano dá imenso em retorno relativamente a isso. É um país que continua a dar, apesar das privações todas, é um país que continua a dar. E depois, claro, a comida, a gastronomia,
extraordinário, é uma coisa... Pronto, já me convenceste, pronto, gastronomia. Sim, vale a pena. Não, atenção, vai a todos os países antes de vir ao Líbano, porque o problema com a gastronomia, eu nunca percebi este problema, porque até ter passado por isso. Por exemplo, os meus melhores amigos libaneses, a minha esposa também, aquilo que mais se queixam é quando vão viajar ao estrangeiro, queixam-se da comida. Dizem que a comida não presta, não é nada como a nossa comida. E eu, pronto, ficava sempre um bocado chocado. Eu pensei, come-se muito bem lá fora, caramba. Vão até Portugal, vão até Espanha, até Itália. Há sítios, de facto, tão bons, onde se come tão bem. Não, it's not the same thing. Ok. E então fomos até ao Chipre, no ano passado, em outubro. Setembro, outubro. Para tratar do visto da minha esposa. E nós encomendámos, fomos a restaurantes gregos, a restaurantes turcos, restaurantes cipriotas, e estávamos a comer, e trocámos assim os olhares, e eu pensei, isto não sabe a nada. E ela, eu tinha dito. Portanto, 2 anos no Líbano destruíram a minha tolerância gastronómica. Portanto, eu não tenho capacidade neste momento. Estou até a temer um bocado irmos até a Europa da próxima vez, porque eu acho que me habituei tanto a esta cultura da gastronomia requintada que os libaneses têm. Eles colocam ingredientes que uma pessoa pensa, não, isto não tem nada a ver com nada, o que é isto? E uma pessoa leva aquilo à boca e uau, é extraordinário. A gastronomia libanesa é extraordinária e aquilo é tipo média, portanto, vem uma rodada de pratos, uma pessoa pensa, isto são aperitivos e vai comendo, vão chegando mais pratos e às tantas, quando chegamos ao prato principal, estamos rebentados. Quer dizer, aliás, o grupo de portugueses que nós trouxemos aqui no ano passado, e nós tínhamos um banquete, não é? Tivemos sempre banquetes na mesa. Todo o tipo de comidas. E nós não conseguimos dar conta daquilo. Estávamos a olhar uns para os outros e pensar, uou. Ou seja, quando os portugueses não conseguem acabar uma refeição, é caso para preocupação, não é? Exato. Mas no bom sentido, no sentido em que claro, aquilo é tão bom que a pessoa não para de comer, mas há uma abundância de comida, não é? Esse é um bocado um paradoxo extraordinário neste país, que é, apesar das dificuldades financeiras, dos problemas socioeconómicos, políticos, acesso a uma série de coisas, a comida continua a ser uma coisa sagrada. Portanto, há sempre comida na mesa e come-se muito bem. Portanto, sim. Portanto, cuidado com a gastronomia libanesa, porque é capaz de se tornar nos fascistas, nos nazis da gastronomia, quando vão comer a outro lado qualquer, não é? Muito bom, muito bom. Olha, João, temos que acabar. Sim, temos que acabar. Olha, muito obrigada por teres tirado este bocadinho para falares comigo. Gostei muito. Fica aqui a promessa de voltares para outro episódio só para contar histórias de viagem. Ok. Depois combinamos, está bem. Quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu vou deixar também os links para as redes sociais do João. Faz favor de ir lá seguir, porque vale muito a pena. Seguir o dia a dia no Líbano, ele tem fotos espetaculares. E fiquem bem e espero por vocês na próxima semana. Obrigada, João. Beijinho grande. Obrigado, Sónia. Beijinhos.